Fala pessoal, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o infame episódio 7 de Digital Circus. No momento que eu estou gravando esse vídeo, faz 3 dias que já foi postado esse episódio e eu só vou falar agora. Muitas pessoas estão falando desse episódio nas redes sociais, como TikTok e YouTube, e eu decidi falar também. Eu vou dar uma resumida no episódio e depois, no final do vídeo, eu vou dar minha conclusão sobre esse episódio de Digital Circus. Tem até pessoas falando que esse foi o melhor episódio de toda a série. Então vamos lá, porque eu estou enrolando muito. O episódio começa com a turma recebendo uma carta do Caim falando que não tinha aventura naquele dia e eles poderiam fazer o que der na telha. Eu não sei por que o Caim deu aquela carta, sendo que ele estava do lado deles. Tá, mas voltando. O Caim fala que eles poderiam usufruir da praia que tinha fora da tenda do circo. E eles poderiam aproveitar lá. E eu também esqueci de falar que aparece essa porta chinesa e que vai ser bem importante na frente do episódio, mas por enquanto eu não vou dar dicas. Depois de os personagens brincarem muito lá na praia, a Agatha perde o seu olho e pede pra Pomni ir lá buscar. Aí eu esqueci de falar que a Agatha perdeu o olho no mar. Sério, eu esperava todo tipo de jumpscare, menos esse peixe beiçudo aí. A Zubo joga um balde de água no Jax e ela começa a dar 1000 motivos pra ela ter feito isso. Por aquela vez que você me esmagou usando um rolo compressor, por aquela que você empurrou a Ganglin num lago de piranhas, quando você tacou fogo em mim, quando você me mandou uma bomba relógio, quando você me jogou dentro de um vulcão ativo, e eu poderia continuar a lista. O Jax fala que vai pro quarto dele, pois ele tá cansado demais. A Pomni vê que o Jax tá indo embora e a Pomni segue o Jax. E depois disso, finalmente vemos como é uma visão de uma pessoa que está quase sendo abstraída. O Jax foi quase abstraído, mas ele foi interrompido por a Pomni, a Agatha e esse personagem. Basicamente, o personagem falou que ele era uma pessoa real e não um PNG como os outros. Ele fala para seguirem ele, pois ele tem um plano de como eles poderiam sair de lá. A Agatha fala que essa poderia ser a única chance que eles teriam de sair daquele circo. O Jax não fica muito convencido com a ideia, mas mesmo assim ele aceita ajudar. E um detalhe que eu esqueci de dizer, a Pomni e a Agatha e esse personagem pediram pro Jax as chaves dele pra abrir a porta chinesa. Lembra que eu falei que essa porta seria importante? Então, aí como ela está sendo importante. Depois de eles tentarem todas as chaves e depois descobrir que era só empurrar a porta, eles perguntam o nome desse personagem, que eu tava chamando ele de personagem, que o nome dele é Abel. Uma curiosidade é que Abel e Caim foram os filhos de Adão e Eva. Eu acho que isso foi uma referência. Eu vou colocar a história de Caim e Abel para vocês verem. A história de Caim e Abel é um relato bíblico sobre os primeiros filhos de Adão e Eva, onde Caim, um lavrador, e Abel, um pastor, oferecem sacrifícios a Deus. Deus aceitou a oferta de Abel, mas rejeitou a de Caim, o que provocou inveja no primeiro e o levou a matar seu irmão. Esse evento é narrado no livro de Gênesis e marca o primeiro homicídio da história. Então vamos continuar. O Abel fala que tem um jeito de sair daquele circo, mas se eu explicar aqui vocês não vão entender muito bem, então eu vou deixar o trecho do episódio para vocês verem com seus próprios olhos. Me convence, vai. Eu sou um dos programadores originais do Circo Digital. Eu era de uma equipe de especialistas empregada pela CIA para materializar esse lugar. O Kingo era um dos meus antigos colegas, quando ele ainda era... Você acha mesmo que o Kingo trabalhou com ele? Foi mal. É o que parece, né? Bom, conforme avançávamos, os superiores da CIA deixaram de ser confiáveis. Começaram a forçar os meus colegas de trabalho a ficar ligados a um computador em cápsulas de suspensão que ainda mantériam eles vivos e com os cérebros sendo analisados. Uma coisa muito horrível. Desculpa o balde de água fria, mas nenhum de nós é funcionário dessa CIA. Como é que a gente ficou preso nessa máquina só pondo um headset? Explica. Eu me fazia a mesma pergunta, mas eu me lembrei de que a CIA planejava expandir ainda mais. Da última vez que eu me lembro, eu estava fazendo perguntas demais e... Puf! Apareci aqui. E deve estar fazendo a mesma coisa com quem encontra aquela sala. O Caim é uma IA. A gente entendeu essa parte. Uma IA criada especificamente para manter suas mentes ativas.
Mas ele é tão prisioneiro quanto todos vocês. E ele não vai conseguir fugir com a gente. Tá, chega de enrolação e conta como é que a gente vai fugir daqui se tá todo mundo ligado às cápsulas de suspensão. É claro. Bom, eu investiguei um pouco e descobri que tanto as cápsulas de suspensão quanto o mundo virtual estão rodando no mesmo programa. Então, teoricamente, se conseguirmos acessar o computador principal que está escondido na sala do Caim, poderíamos destruí-lo e acordar todo mundo que estiver ligado a ele. Bom, todos menos o próprio Caim. Como a gente entra na sala do Caim? Vamos ter que roubar a chave dele. E precisamos de acessos de administrador. Você é que é bom em roubar chaves, não é? Olha só, sabe o que vai acontecer no fim disso tudo? O Caim vai aparecer e dizer: meus parabéns por terminarem a aventura Fuga do Circo Digital. E aí tudo vai voltar a ser exatamente como era. Depois disso, o Jax é encarregado de distrair o Caim e também pegar a chave que tem na boca dele para a sala de administrador. Depois do Jax conseguir finalmente pegar a chave que tem na boca do Caim, eles avisam para o Kingo que eles estão indo lá para a sala da administração e chamando ele para ir com eles. O Abel pergunta quantas chaves de administração eles queriam e a Pomni e a Agatha falam 6, que é para todo mundo. O Abel pergunta se elas queriam 6 mesmo, pois isso era uma grande responsabilidade e se alguém que elas escolhessem fosse o errado, poderia estragar o seu plano. Elas confirmam falando que todos deviam ter a chave de administração. A Agatha e a Pomni dão a chave de administração para todos e depois de todos receberem a chave, o Abel fala que o único jeito deles irem para a sala da administração era pegando eles e embolando e jogando um quadrado para cima. Ele também fala que por algum motivo aquele mundo tinha algum problema com quadrados e sempre que era jogado algum quadrado em algum lugar, bugava. Embola aí, vai. É como no basquete. Quero que o Kingo vá na frente. Não, quer dizer, faz sentido. Olha, Pomni, não sinta que eu preciso ir na sua frente só porque eu tenho direito preferencial de passagem numa interseção de 4 vias descontroladas. Confia em mim. Quer ir pra um lugar bem escuro? Ou se eu quero. E como que você vai subir? Eu não vou com vocês, mas eu sei que farão a escolha certa. Quando a gente estiver lá fora, eu te pago um goró. Faça a escolha certa. Depois de todos eles chegarem na sala, o Jax pega sua chave e abre o portão. Eles começam a dar uma fuçada naquela sala. A Pomni encontra várias memórias das aventuras que eles passaram por ali. Depois disso, eles começam a conversar do que eles iam fazer depois de sair daquele circo. A Gingler pergunta se depois de tudo isso eles continuariam sendo amigos. E ela também fala que seria bem estranho, já que ela só conhece eles daquela forma. E eles haviam finalmente chegado na sala principal, a sala do computador. E tinha 2 botões. Um botão fazia que eles voltassem pro mundo real e outro botão faria que eles ficassem naquele mundo. A Pomni fica enrolando, perguntando se aquilo fosse tudo errado e não fosse real. A Zulu responde porque o Caim teria uma sala de computador enorme com 2 botões fáceis. O Jax tem um surto e aperta o botão para eles ficarem lá. O Caim aparece falando que tudo aquilo era só uma aventura e eles tinham conseguido final bom. Eles começam a se questionar sobre tudo, sobre os enlouquecimentos, sobre tudo que havia acontecido naquele circo nos últimos anos. O Jax pergunta se tudo aquilo era realmente mentira e o Caim mostra o Abel, que na verdade não era uma pessoa nenhuma, era só um NPC. O Jax começa a rir, falando que no final ele sempre estava certo e que não tinha nenhuma forma de sair daquele circo. O Caim obviamente não esperava essa reação deles e teleporta para outro lugar. E termina o episódio. A minha conclusão sobre esse episódio está aqui. Eu acho que esse foi um episódio muito bom. O Jax nesse episódio estava bastante triste, assim. E eu acho que ele vai ser abstraído no próximo episódio. Se vocês quiserem que eu traga um vídeo só de teorias de Digital Circus, é só comentar a sua teoria para ver se você aparece no vídeo. Eu gostei bastante que a Bianca Alencar e a Fedubs apareceram nesse episódio de dubladoras.
E também é bastante legal assistir esse episódio, porque eu mesma não esperava que isso ia acontecer. Eu realmente esperava que eles iam sair de algum jeito nesse episódio e ia finalizar a série, mas também estaria muito cedo pra finalizar, né? Eu gostei bastante, assim. Então foi esse o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Um beijo pros inscritos e tchau, até os próximos vídeos.